Graça e paz, irmãos, da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor, que quem vos conversa com você é o pastor Luiz Carlos, aonde eu estarei passando aí mais um vídeo para você acerca de família cristã, amém? Há uns assuntos que ocorrem no nosso dia a dia, para nós fazer aí alguma introspectiva na nossa vida conjugal. A matéria que eu quero passar para você é uma matéria bastante bonita, bastante gostosa. Família cristã e a vida conjugal, amém? É uma matéria que eu criei uma apostila com tópicos para que nós podemos trabalhar dentro de tópicos. Eu sei que eu fiz alguns tópicos aqui entre a vida cristã e a família conjugal e também como educar os seus filhos nos dias que nós estamos vivendo, tá certo? E quando se fala de família cristã, é um assunto bastante delicado, um assunto bastante difícil para se conversar, onde gera aí algumas linhas de pensamento, alguns itens que as pessoas aí cria na sua mente, tá certo? Mas eu quero falar então por tópicos dessa matéria sobre família cristã e a vida conjugal, educação dos filhos. Eu sei que nós não vamos terminar tudo hoje, porque é uma apostila meia grande, onde eu elaborei por tópicos, viu? E quero passar alguns vídeos então para os irmãos, para a glória do Senhor Jesus. Você que não conhece o nosso canal, nós temos um canal no YouTube, Manancial de Vida, onde já temos alguns vídeos sobre a palavra de Deus, tá? Entra lá, dá uma olhadinha nos vídeos, ora por nós, divulga esse canal, convida os amigos para assistir junto, ou dê aí o nosso like aí para alguém lhe assistir e conhecer a palavra de Deus para a glória do Senhor Jesus. E quando se fala de casamento, da vida conjugal, nós temos algumas importâncias para comentar. O casamento é uma escola que se matricula para aprender a ser que não é. Mas espera aí, qual o exemplo disso? Eu não entendi, eu não consegui assimilar. O casamento, quando duas pessoas se reúnem e se entram no laço matrimonial, eles estão então formando uma família. Eles estão então lutando para subsistir e existir uma família. Porque numa casa que tem uma só pessoa, não é uma família. Uma casa que tem dois jovens morando, não é uma família. Uma casa que tem 3 jovens, ou um casado, outro solteiro, não é uma família. Mas uma família se constitui a partir do momento que duas pessoas se conhecem, se reúnem e chega até o laço matrimonial. Quando que começa a ser uma família? É quando começa a ter os filhos? Não. Segundo a palavra de Deus, a partir do momento que duas pessoas se conhecem e se interessam uma pela outra, aí começa então, depois do laço matrimonial, começou a ser uma família. E os filhos mais tarde é uma herança da qual o casamento se uniram, tá certo? Então os filhos é um prosseguimento das bênçãos de Deus na vida de duas pessoas quando se casam. Quando se unem, também não se torna uma família. É necessário que case no cartório. No capítulo 13 de Romanos está dizendo que nós temos que respeitar uma autoridade civil. Então, quando nós se assumimos um contrato de casamento e passamos então a deixar o nosso nome num contrato registrado pelo cartório, aí sim passamos a ser uma família no casamento, correto? Então eu quero deixar para você aí algumas bases do casamento. Para que um casamento vá bem,
ele precisa ter pelo menos 4 colunas, pelo menos 4 importâncias na vida. A primeira importância é ser humilde. Ser humilde. Na humildade de que sentido? De reconhecer que ele agora tem alguém para ajudar. Ser humilde na qualidade de reconhecer que ao seu lado tem uma pessoa que vai lhe ajudar, te proteger, é uma pessoa adjuntora, uma pessoa que vai reconhecer a sua falha e você deve que reconhecer as suas falhas também. Então, uma das primeiras importâncias para que o casamento vá bem, ele precisa ter esse primeiro ponto na vida, humildade. A humildade faz que cada um de nós, tanto o esposo ou a esposa, se reconhece que ambos os dois, eles precisam ser humilde ou compreensivo, correto? Segundo ponto, renúncia. A palavra renúncia eu acho muito importante na vida do casamento, porque quando duas pessoas se reúnem, eles têm aí pensamentos diferentes, costumes diferentes, éticas diferentes, eles têm seus caminhos diferentes um do outro. Se você olhar para um ovo, esse ovo de fritura que nós comemos, você pega ele tem a gema e a clara, são duas coisas que estão dentro, né? Duas comidas que estão dentro, separados. Mas se você dá uma mexida no ovo, eles vão misturar. E quando se mistura, eles se tornam um no outro e se torna uma massa só, correto? Então o casamento não é diferente da clara e a gema. Quando nós se casamos, nós começamos a misturar o nosso pensamento, o nosso costume, a nossa ética, os nossos gostos. Mas a palavra renúncia, ela caiba muito num e no outro. Por exemplo, numa comida, tem coisas que eu não gosto de comer, mas a minha esposa gosta. E como eu tenho essa palavra renúncia, eu renuncio a minhas práticas para agradá-lo ela. Ou seja, tem coisas que ela gosta e eu não gosto. Ela às vezes come coisas que eu não gosto, mas ela também tem que ter renúncia, porque ela precisa me respeitar a minha opinião e eu respeitá-lo a opinião da minha adjuntora. Porque às vezes nós nos confundimos um pouco, que tem que ser do meu jeito, tem que ser assim. Lá em casa quem canta é eu, não é a mulher, correto? Então, só que nós não temos que ver essas éticas, esse jeito. Nós temos que entender que nós somos um, entre minha esposa e eu. Quando os dois se unem, se torna uma só carne, diz a palavra de Deus, tá certo? Terceiro ponto que nós vemos é ser quebrantado. Ser quebrantado. Nós temos que ser quebrantado, nós temos que ser reconhecido, nós temos que nos auto-reconhecer, nos quebrar. Quando nós estivermos errado, reconhecer que estamos errados. O último ponto, quarto, é sempre liberar perdão. Às vezes nós estamos errados, nosso cônjuge está certo. Às vezes nós somos alertados por ela e nós não queremos orientação. Nós caímos nas falhas, nos erros e na perdição. Chegamos a um ponto que começamos a querer dizer, puxa, eu errei, eu pequei, o que eu vou fazer agora? Assim? Mas eu quero dizer também, porque por tudo isso aí, a mulher, ela tem um dom além do homem. Ela enxerga muito mais que o esposo enxerga. Às vezes nós enxergamos a 2 metros, a mulher enxerga 3, 4, 5 metros. Claro que tem homens que são espertos, tem mulher que parece que é meio atrasada, que não consegue enxergar lá na frente. Mas a mulher em si, ela carrega um dom de enxergar muito mais que o esposo enxerga, correto? Então eu quero entrar com você aqui na nossa matéria, onde que nós escrevemos alguma coisa, para nós conversarmos um pouco acerca de família cristã e vida conjugal. Eu espero que o Espírito do Senhor possa te ajudar você a entender aquilo que eu quero passar para você, como seu amigo, como seu parceiro, como
uma pessoa que procura te ajudar na palavra de Deus, tá certo? O que é ser um lar cristão? O lar cristão é aquele que Cristo habita nele. Assim, onde que Cristo habita, nós temos que entender que para que o lar cristão ele vá bem, ele precisa ter Cristo habitando no seu lar. Tanto cristão como não cristão, a vida conjugal ela precisa ser controlada nos benefícios da nossa simplicidade, nos benefícios do nosso quebrantamento. Eu tenho alguns tópicos então que eu quero passar para você, é o seguinte: se o seu lar for cristão, ele deve ser assim. Primeiro tópico, letra A, que eu coloquei aqui. Quando começa a ser uma família? É aquilo que nós trabalhamos já no contexto que nós lemos aqui nas Escrituras. Aonde que começou tudo? Aonde que tudo começou? Lá no capítulo 2 de Gênesis, verso 18, versículo 21 e versículo 24. Começou ali, onde Deus criou o homem e depois, mais tarde, criou a mulher da costela de Adão. Eu fico muito impressionado quando eu vejo essa importância da criação da mulher, porque imagina se Deus cria a mulher da palma da mão, ela ia ser toda hora esbofeteada, toda hora ia apanhar. Imagina se ela fosse criada dos pés, toda hora ela ia ser pisada. Mas a mulher não foi criada da cabeça, dos pés, da perna, da mão, não foi. A mulher foi criada da costela, para ser sempre abraçada, ser sempre reconhecida como um vaso mais frágil, ser sempre respeitada. Respeitada. A mulher, por ser um vaso mais frágil, ela tem que ser respeitada. Louvado seja o nome do Senhor. E é engraçado também saber que a mulher, ela não pode estar na frente nem atrás, ela tem que estar ao seu lado, sempre ao seu lado. Porque se ela estiver na frente, ela vai tomar as rédeas e de repente pode se perder no caminho. Se ficar para trás, o homem vai dominar a mulher. Ele vai ser o comandante, a mulher vai ficar em segundo plano. Mas se ela ficar do lado do homem, o homem vai ter uma parceira, uma guardiã, uma pessoa auxiliar, uma pessoa que tem visão, uma pessoa que vai respeitar a sua opinião, uma pessoa que vai contribuir com ele nas suas ideias, vai procurar ajudar ele no possível, correto? Então, o primeiro tópico que nós vemos aqui, quando começa a ser uma família, no Jardim do Éden, capítulo 2, verso 18 de Gênesis, ou seja, versículo 21 ou versículo 24. A segunda importância, letra B, é o seguinte: escolha um lugar adequado para discutir certos problemas. Escolha um lugar adequado para discutir certos problemas. Seja claro e objetivo. Eu acho muito importante esse primeiro tópico, o segundo tópico que eu coloquei aqui, acerca de uma escolha, porque nós estamos rodeados de tantos amigos, tanto como os filhos, que às vezes nós não escolhemos um lugar para discutir determinados problemas. E os nossos problemas têm que ser discutidos um olhando para o outro, somente o casal. Então escolha um lugar, escolha um lugarzinho que só para os dois resolver problemas. Então esses é os primeiros passos que nós temos que criar para então trabalhar nesta área da vida conjugal. Escolher um lugar para nós discutirmos determinados problemas, tá certo? Que Deus te abençoe neste primeiro tópico, em nome de Jesus. Continue conosco no canal que nós estaremos passando
o segundo vídeo acerca da vida cristã. Deus abençoe.